Paz do Senhor, meus amados irmãos, e com muita alegria que eu quero aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dá para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Eu quero que os amados irmãos abram a sua Bíblia comigo na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Eu não vou ler esse texto para ganharmos tempo na ministração da mensagem, mas eu quero que os amados irmãos possam meditar nesta passagem bíblica que eu vou usar como textuário para trazer um estudo muito importante para você que sempre nos acompanha em nossas redes sociais e através da rádio web, do qual a gente sempre faz programação para a glória de Deus. Irmãos, a Bíblia fala sobre os falsos profetas e o verdadeiro profeta. O falso profeta é aquele que se levanta para profetizar aquilo que não está na Bíblia. A Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece quem é o verdadeiro profeta, mas também através dos frutos a gente conhece quem é o falso profeta. Então, o falso profeta, ele costuma profetizar coisas que não têm nenhum respaldo ou embasamento bíblico. A função do falso profeta é distorcer a Bíblia Sagrada. A função do falso profeta é desfazer verdadeiramente do ensino da palavra de Deus. Então, a gente temos que ter uma vida espiritual abalizada. A gente temos que tomar cuidado. A gente temos que tomar cuidado com o que a gente está ouvindo, seja uma profecia, seja uma revelação que alguém nos traz, seja a maneira como a Bíblia tem sido ensinada ou pregada por muitos. Porque existem 5 pontos que eu posso citar para você, em que nós podemos destacar e até frisar para lhe mostrar como é realmente e verdadeiramente um falso profeta. O primeiro ponto que eu posso destacar é que o falso profeta, ele não crê em Deus. Entendeu? O falso profeta, ele não crê em Deus. Dessa maneira, por ele não crer em Deus, ele vai tentar colocar na minha e na tua mente que Deus não existe. Ele vai tentar colocar na minha e na tua mente que Deus é algo fictício. Ele vai tentar colocar na minha e na tua mente que Deus é algo imaginário, ou seja, é algo da nossa mente, da nossa cabeça. Mas eu quero dizer para você, nesta hora que me ouve, que você tem a palavra de Deus na tua mão. E você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, que Deus, ele existe de verdade. Deus não é imaginação. Deus não é ficção. Deus não é história de carochinha. Não. Deus, ele existe. Ele é real. Ele é verdadeiro e ele existe de verdade. Isso a gente pode provar na Bíblia ao ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Neste versículo que eu acabei de citar, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, a gente já pode ver que realmente Deus existe desde a fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já existia primeiro, e foi Ele quem fez o céu e a terra e tudo que nele existe. Mas eu quero destacar algo. Deus não criou o pecado. O pecado surgiu
por causa da desobediência de Adão e Eva. Deus não criou o diabo. O diabo surgiu após a queda de um anjo chamado Lúcifer, que traduzido é luz e fé. Então, na verdade, o diabo não era o diabo. O diabo era um anjo de luz. Ali em Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante, você vai ver que este anjo, ele tinha a visão da terça parte dos anjos de Deus. E por ele ter a visão da terça parte dos anjos de Deus, a Bíblia diz que ele queria se engrandecer, ser semelhante, ser igual a Deus. Por isso, naquela mesma passagem foi proferido algo: contudo, será derribado para baixo. Então o diabo não foi criado por Deus. O diabo passou a ser diabo por causa da queda deste anjo que era Lúcifer, que agora passou a ser diabo, que recebe algumas intitularidades como pai da mentira, pai do engano e outras coisas que o tempo não permite a gente falar. Mas Deus, ele existe. A ciência mostra claramente, além de eu mostrar para você que Deus existe, a ciência mostra claramente que realmente existe alguém, um ser superior a nós. E quem é superior a nós, quem é maior do que nós, é Deus. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, maior na minha e na tua vida, meu irmão, é Deus. Se o homem crê, Deus é real. Se o homem não crê, Deus existe. Se o homem crê, Deus existe do mesmo jeito. Independente se o homem creia ou não creia, Deus existe, é verdadeiro, é real, não é imaginação, mas ele é real, fiel e verdadeiro. Mas eu citei esse ponto para você porque o falso profeta, ele vai distorcer claramente da Bíblia. Ele vai tentar impregnar na tua mente coisas que a Bíblia não ensina. O segundo ponto, para você conhecer o falso profeta, é que ele vai dizer para você: olha, Jesus não existiu. Ele vai dizer para você: olha, Jesus é um homem como nós. Era um homem como nós. É verdade. Jesus era um homem como nós, de carne e osso, mas diferente da gente. Não tinha pecado, não tinha falha, não tinha erro, não tinha engano. Ele não merecia passar por aquilo que ele passou. E dizer que Jesus não existia, meu irmão, é uma heresia do falso profeta. Jesus existe. Jesus andou na terra há mais de 2000 anos atrás, pregando a palavra, curando os enfermos, levantando os aleijados, curando o paralítico, dando vista ao cego, ou fazendo surdo ouvir e mudo falar. Quando a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 2, se eu não me engano, o capítulo 1, não me recordo agora, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos traduzido é uma linguagem plural. Por quê? Porque presente na criação estava o Pai, que é a primeira pessoa da Trindade, Deus, o Filho, que é Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, Jesus já existia desde o começo, até mesmo antes da criação e da fundação do mundo. Para mostrar que realmente Jesus esteve aqui na terra, para você ver que a Bíblia fala, você vê lá em João capítulo 3, versículo 16, uma passagem bem conhecida, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando de Jesus, quando veio à terra há mais de 2000 anos atrás, enviado por Deus com a missão de salvar, de libertar e transformar e livrar da condenação eterna a vida do mais vil pecador.
Sabe o que é que a gente está precisando, meu irmão? É ler a Bíblia. Sabe o que é que a gente está precisando, minha irmã? É ler a Bíblia. É pegar todo dia, ler 1 ou 2 capítulos da Bíblia e meditar. Não é ler somente não, mas parar para meditar em versículo por versículo, capítulo por capítulo, salmo por salmo. É o que a gente está precisando fazer. Porque ultimamente, meus irmãos, nesses últimos dias, muita gente tem sido enganada. Muita gente tem sido ludibriada. Muita gente tem sido ficado com a mente cauterizada, como fala a Bíblia, porque não tem embasamento bíblico, não tem uma vida de oração e não tem uma vida de leitura constante da palavra de Deus. Porque quando a pessoa tem uma vida constante de leitura, de oração, de consagração e jejum a Deus, não há falso profeta que se levante para enganar, porque a Bíblia diz que ele discerne, está falando do cristão fiel, e de ninguém é discernido. Talvez, meu irmão, minha irmã, você queria ouvir uma palavra light. Talvez você queria ouvir uma palavra de encorajamento. Talvez você queria ouvir hoje uma palavra de exaltação, que amassageasse, quem sabe, o ego, que lhe fizesse subir, um degrau a mais no sentido de exaltação. Mas eu quero dizer, neste exato momento, que a palavra é de Deus. A palavra é de Deus. A gente não fala aquilo que a gente quer. A gente fala aquilo que Deus nos manda falar. É grande responsabilidade, irmão, para aquele que prega o Evangelho. Aquele que prega a palavra de Deus como ela é, ele não fala o que quer. Ele não diz o que quer, ele não traz mensagem encomendada, ele não traz mensagem preparada, ele não traz mensagem para massagear o ego, para fazer a prepotência ou eu tomar de conta da nossa vida. Não, aquele que é guiado por Deus, ele fala aquilo que Deus manda, ele prega aquilo que Deus autoriza, ele ensina aquilo que Deus lhe orienta a falar para o povo. Ele fala aquilo que Deus manda falar para orientar o povo. E hoje, esta palavra, meu irmão, é uma palavra para você abrir os olhos, para você ver a diferença de quem é profeta de Deus e quem é o profeta falso. Você, através dos frutos, você vai ver quem é o profeta de Deus verdadeiro e quem é o profeta falso. O profeta verdadeiro é o profeta de Deus. E o profeta falso é o profeta que profere coisas que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina. Eu quero trazer outro ponto. Que o verdadeiro profeta, que não vai dar para pregar tudo, mas eu tenho certeza que esta rápida palavra tem sido uma bênção para você. O verdadeiro profeta, ele só profetiza aquilo que Deus manda. O verdadeiro profeta, ele só profetiza aquilo que Deus ordena. O verdadeiro profeta, ele só profetiza aquilo que Deus lhe autoriza. Aquilo que Deus lhe dá autorização para ele profetizar. Ele não profetiza, ele não fala, ele não traz mensagem da maneira que ele quer, mas ele fala e traz mensagem da maneira que Deus o autoriza trazer. Que vocês guardem essa palavra no teu coração, porque Jesus é fiel e a vitória é nossa para a glória de Deus.